visão de Paulo sobre evangelização, a gente aprende muitas coisas que podem ser adaptadas e contextualizadas para a nossa realidade no ano 2020 e especialmente para o contexto da cidade de Diadema, onde as igrejas que vocês frequentam ou frequentavam até antes da pandemia chegar e nos fazer viver isolados, fecharmos as igrejas e abrimos só com alguma restrição de atenção às pessoas, ou um drive-thru, alguma coisa assim. Essas mensagens de Paulo podem nos ajudar a tomar algumas decisões importantes que nós precisamos dentro da nossa realidade que enfrentamos agora, essa realidade um pouquinho mais crítica, mas uma realidade também que logo, logo se apresentará para todos, de descoberta de como é que nós vamos seguir pós-pandemia. Primeira coisa que eu queria destacar aqui no texto é a versatilidade que Paulo tinha para evangelizar. Paulo ele não entendia que havia só uma forma para você apresentar o evangelho de Deus. Ele não entendia que o evangelho deveria ser pregado só na sinagoga, coisa que ele fazia para aqueles que estavam sob o regime da lei. Paulo, se você for em Atos 16, ele está lá na beira de um rio, num lugar que era aparentemente um lugar de oração, onde as pessoas procuravam, e estava lá Lídia, e ele vai ali também para anunciar o evangelho. Ele não tinha nenhum tipo de restrição cultural, ele não tinha nenhum tipo de restrição metodológica. E quando eu falo aqui de método de evangelização, eu estou tentando apresentar para vocês a seguinte visão, que não existe só uma forma de você apresentar o evangelho. O evangelho não é pregado apenas dentro de uma igreja. O evangelho não é pregado apenas dentro de uma classe bíblica. O evangelho ele não é pregado apenas dentro de um pequeno grupo. O evangelho não é pregado apenas num estudo onde você abre a Bíblia e a pessoa também abre e você então prega. Existem várias formas de você fazer isso. Paulo era muito versátil. Segunda coisa que Paulo fazia, ele não se atinha à cultura de um lugar e de uma época. Ele conseguia enxergar um todo, uma necessidade geral. Algumas pessoas acham que aquilo que eles experimentaram, aquilo que eles viram e viveram dentro da igreja, deve ser duplicado e replicado em todas as outras igrejas que existem embaixo do céu. Então, a outra lição que Paulo me ensina é que ele conseguia olhar além da realidade dele, conseguia olhar além da cultura. Ele não usava só uma estratégia, só um método, e ele também não ficava preso à sua realidade cultural, ele conseguia transpor isso. Eu estou falando isso para vocês porque tem algumas pessoas que têm essa limitação. Elas não conseguem enxergar uma forma de evangelização além daquela que eles foram adaptados, foram ensinados, ou enfim, foi introduzida esta forma a eles por alguém, por uma igreja, por uma comunidade. Então, nós somos chamados, como Paulo faz aqui, a enxergar além daquilo que eu já sei, da minha versatilidade, usar vários métodos, além da minha realidade local, e mais do que isso. A gente tem que entender o que Paulo está fazendo aqui no final dessa passagem que eu li para vocês. Isso daqui, eu acho que é a grande dificuldade que nós, como igreja, temos. E essa crítica não é para você, que é líder de igreja, essa crítica não é para você, que é membro desta igreja, essa crítica também é para mim, que sou pastor, é para todos nós. Observe que Paulo não esperava que as pessoas viessem a ele da forma como ele era. Isso aqui eu acho fantástico. Ele diz assim, fiz-me, ou seja, fiz-me fraco para com os fracos. Fiz-me, ele diz aqui, tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Fiz-me. Nós como igreja somos assim. Uma pessoa entra de brinco, a gente já pensa assim, esse daí não é cristão. É a nossa maneira de enxergar as coisas. A pessoa ela vem com um formato diferente do que a gente está acostumado, a gente já projeta sobre ela uma realidade conhecida nossa. Porque nós não usamos brinco, porque nós não usamos nenhum tipo de joia, esse tipo de coisa. Então, quando nós vemos uma pessoa assim, geralmente a gente já tem um primeiro impacto. Opa, essa pessoa não é do meu grupo, ela não está como eu estou, ela não faz o que eu faço. A gente tem um certo ruído.
Não estou defendendo aqui o brinco, não estou defendendo aqui as joias, não estou defendendo nada disso. Só estou apenas dizendo que nós temos uma forte tendência de julgar os outros por aquilo que nós somos. E esperar que eles sejam aquilo que nós também somos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Durante algum tempo, eu acompanhei o pastor Luiz Gonçalves nas campanhas de evangelismo. E me lembro que nós estávamos fazendo evangelismo num lugar que era um lugar afastado do centro da cidade, era escola adventista, ficava numa área industrial. Naquele lugar ficavam ali muitas travestis na esquina. E o que aconteceu? Algumas crianças que estavam vindo para o evangelismo, que acontecia toda sexta, sábado e domingo ali naquela escola adventista, elas começaram a jogar pedras nessas travestis. E o cafetão, né, o chefe delas, apareceu ali na porta da escola, querendo conversar com o responsável. Ele estava armado, né? Ele queria fazer ali justiça, né? E como eu fazia parte da equipe, me pediu para atender a situação, eu fui atender para ver o que estava acontecendo. E quando eu cheguei lá, ele já mostrou ali todo o seu descontentamento, né? Dizendo que nós estávamos atrapalhando o fluxo de clientes deles, e que, além de tudo, ainda as crianças estavam tacando pedra, que já se viu nós fazemos esse tipo de coisa, se a gente era crente, tinha que ter uma postura diferente, enfim, e tal, e tal. E esse ato de tacar pedras nas travestis foi um ato assim, foi o pingo d'água, né? O último pingo d'água em cima de um copo que já estava quase cheio e derramou, extravasou. Eu falei, olha, você me desculpa, a gente não sabia disso, nós não conseguimos aqui perceber, não conseguimos trancar e tal, todas as crianças, para que eles causassem algum tipo de desconforto e problema para você e para suas clientes e seus clientes e tal. Eu falei, mas não é para mim não que você tem que pedir desculpa. Eu falei, ok, então eu tenho que pedir desculpa para quem? Você tem que ir lá falar com elas. Eu fui, mas não fui sozinho, né? Peguei um grupo de líderes, peguei ali alguns materiais do pastor Luiz Gonçalves e fui até essas travestis, onde elas estavam ali, onde elas ficavam. Era uma casa, era um ponto ali, não ficava muito distante da escola adventista, um cheiro forte, terrível. Fui ali, junto com alguns líderes do distrito, pedi perdão pelo tratamento que elas haviam recebido das nossas crianças e ofereci ali os materiais que eu estava levando, os DVDs do pastor Luiz Gonçalves, para que eles entendessem que nós não pensávamos que eles eram assim de uma categoria inferior, pelo contrário, que Jesus também amava. Eu fiz o convite, estávamos fazendo ali uma série de pregações para ajudar as pessoas a entenderem mais do amor de Deus e que nós queríamos deixar aquilo para que eles entendessem que nós estávamos pedindo desculpa mais, para que eles também entrassem, participassem do nosso evangelismo. Na outra noite, eles disseram que iriam. Naquela noite não, mas na outra noite elas iriam. Ok? Na outra noite eu separei ali alguns bancos na frente para elas ficarem mais próximas ali, o pastor Luiz, e terem mais acesso ao estudo da Bíblia, enfim. Separei alguns bancos, no começo do programa elas não chegaram, foi dando tempo, tal, até que quando o pastor começou a pregar, elas entraram, todas vestidas a trabalho. Então você pode imaginar o rótulo, né? O rótulo era o pior possível. E quando elas entraram, a cena clássica, né? Pum, todo mundo começa a olhar aquele desfile de moda no corredor, né? E quando elas sentaram nos bancos ali à frente, muitas pessoas, não foram poucas, que estavam imediatamente atrás, se levantaram e foram embora, falando, já se viu, isso é ambiente de família, o que vocês estão fazendo aqui e tal. Saíram reclamando. E para o meu espanto, as pessoas que saíram reclamando, muitas delas eram adventistas do sétimo dia, que não concordavam com a presença daquelas pessoas para ouvirem a pregação do Evangelho. Isso me fez refletir um pouquinho sobre a forma como nós tratamos com aqueles que são diferentes, mas que também são filhos de Deus. Podem estar escravizados ao pecado, mas também são objetos do amor de Deus. Então, queridos, Paulo ele não tinha essa limitação. Um judeu não entrava na casa de um gentil, Paulo entrava. Um judeu não pregava para um gentil, ele pregava. Ele não enxergava nenhum tipo de problema, ele dizia, eu fiz-me tudo para com todos, a fim de todos os modos alcançar alguns. Queridos, eu não sei o que é que vai acontecer antes da volta de Jesus com as nossas igrejas, mas você e eu já estamos tendo uma ideia do que pode acontecer. Pode ser que em algum momento nós não tenhamos mais nosso templo físico,
Não estou dizendo que isso vai acontecer agora. Estou dizendo que pouco antes da volta de Jesus, eu creio não estar muito longe, é uma convicção pessoal, talvez nós não tenhamos mais o nosso tempo. Talvez, pode ser que sim. Talvez a nossa estrutura denominacional, toda a questão do ministério, assalariado, talvez as nossas empresas, né, as nossas gráficas produzindo material, talvez isso tudo não possa existir. Mas eu pergunto para vocês, a igreja deixará de existir? Eu creio que não. É por isso que o que nós estamos vivendo hoje, eu entendo ser da parte de Deus uma oportunidade para adaptação, uma oportunidade para conhecimento, uma oportunidade para nós entendermos quais são os meios que nós podemos usar, quais são as formas que nós temos em nossas mãos para fazer o trabalho que Deus nos confiou fazer. Então, eu queria que você pensasse comigo agora sobre algumas coisas importantes que a gente tem de refletir a partir desse nosso contexto, daqui para frente. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas nós precisamos ter alguma ideia. E eu queria que você prestasse atenção em algumas coisinhas, algumas imagens que eu trouxe aí. Gessé, se você puder colocar, por gentileza, aquelas mudanças importantes. Eu queria que a gente refletisse um pouquinho quais são os caminhos que poderiam se abrir diante de nós. Existem alguns caminhos. Se você puder, é outra. Depois, se der tempo, a gente chega nessa. Tá bom, Gessé? Não, também não. Isso, essa aí. Muito bem. Quais são os caminhos que a gente tem diante de nós? Quais são as mudanças importantes? Primeira coisa, como eu disse para vocês já alguma vez, nós estamos acostumados com uma estrutura de igreja, com um funcionamento de igreja. Essa estrutura, esse funcionamento, ele é histórico, ele vem desde os pioneiros da Igreja Adventista. Então, a igreja, ela foi se organizando, em 1863 ela ganhou nome, se organiza um pouco mais, em 1905, aliás, 1909, se não me engano, a igreja ela começa a se organizar em seus níveis institucionais, associações, uniões, conferência geral, e aí a igreja começa a ganhar forma, essa forma que nós conhecemos hoje. Não significa que ela continuará assim até o final. Não dá para a gente entender se isso vai até o final. Então, alguém está me ouvindo aqui? Parece que a Vera não está me ouvindo. Dá para ouvir, pastor. Estamos ouvindo bem. Você me ouve, Vera? Talvez sair e voltar da sala é uma maneira de resolver esse problema. Ok, então talvez o problema esteja com a irmã Vera, né? Não está aqui no celular. com a nossa sala, né? Muito bem. Então, seguindo aqui, o que nós temos diante de nós? A gente não tem como saber precisamente, mas nós podemos nos preparar para todas as situações. A igreja virtual é uma forma de nós incrementarmos algo que já existe dentro da igreja conhecida, que é essa igreja física que nós tínhamos e acho que nós teremos. Nós continuaremos tendo. Até quando, não sei. Mas me parece que não será para sempre, né? Então, até quando? Como é que nós podemos trabalhar? Qual a importância dessa igreja virtual? Quais são os caminhos que nós podemos seguir? Então, vamos dar uma olhadinha em algumas coisas aí importantes que a gente precisa fazer a partir desse momento. Pode passar a próxima imagem, Gessé, por gentileza. Qual agora as coisas mais importantes que nós precisamos fazer? Entenda uma coisa, essa pandemia ela mudou a forma da sociedade se relacionar. Inclusive, o que era muito comum lá para aqueles que viviam no Oriente, que tinha muito esse tipo de situação lá, essa questão do uso de máscara, da preservação, da higienização das coisas, que não é muito comum, não era tão comum até esse momento, né, para nós, mas isso vai mudar. Agora, nós teremos uma certa restrição. Alguns aí, especialistas, dizem que talvez esse vírus circule com todas essas dificuldades impostas aí de uso de espaço público, coisas mais, por pelo menos 2 anos. Alguns falam isso. Não dá para saber se vai ser exatamente isso, se vai ser menos, mas imaginemos que nós tenhamos isso 2 anos, com certas restrições de aglomeração, de culto. Não estou falando que as nossas igrejas vão ficar fechadas funcionando com 30%, mas talvez nós não tenhamos condições de fazer grandes eventos, de fazermos grandes coisas.
Então, quais são as mudanças que nós precisamos ter? E essas mudanças certamente nos acompanharão para quando essa pandemia, ela de fato desaparecer do mapa. Elas também estarão lá. Quais são as coisas mais importantes? Veja, existe aí um tripé que funciona como base de toda e qualquer mudança. Aqui tem que estar o nosso foco total. O seu foco como membro, o seu foco como líder, o nosso foco como pastores, como igreja, tem que estar baseado nessas três coisas. Primeiro, a liderança. Segundo, a estratégia. E terceiro, a estrutura. São essas três coisas que vão nos orientar dentro do nosso caminho. Vamos passar rapidamente aí como funcionariam essas três coisas. Vamos dar uma olhadinha aí. Pode avançar para mim, Gessé, por gentileza. Veja, liderança. Como é que eu defino liderança? São níveis de responsabilidade. Cada um agora terá um papel. Essa é a primeira coisa a se fazer. Cada um tem uma responsabilidade a cumprir. Cada um tem algo a fazer. Cada um precisa saber qual é o seu espaço. Isso precisa estar muito bem desenhado dentro das nossas atividades. A igreja virtual, assim como a igreja física, presencial, essa igreja ela tem já os seus níveis de responsabilidade. Mas a igreja virtual, ela torna as coisas tudo mais abstratas. Então, nós precisamos estabelecer quem são os responsáveis, quais são as suas atribuições. Segunda coisa importante, a nossa estratégia. Veja, o planejamento ele precisa ser integrado, porque nessa época eu tenho visto que cada um tem seguido para um lado, para uma direção. Então, nós temos que fazer um planejamento integrado. Como é que agora não existe mais um departamento só importante? Olha, o sábado tal é meu, o outro sábado é meu, esse momento não. Como é que todas as frentes da igreja, sejam elas departamentos ou frentes missionárias, como é que elas se integram dentro da ação que a igreja precisa desenvolver? Terceira coisa, é a estrutura. Todos precisarão se adaptar a isso, e as igrejas de vocês também. Vocês não vão precisar gastar aí, talvez, rios de dinheiro para colocar lá uma internet ou coisa do tipo, mas cada um vai ter que buscar uma solução. Mas veja, a estrutura, ela não é a coisa mais importante. A estrutura, além de ser a terceira coisa aí no nível, ela evoca ainda mais, você está cortando ali, mas se você puder levantar um pouquinho, Gessé, evoca ainda mais um investimento nas pessoas, até mais do que nos próprios meios. E os meios, eu falo, a internet, que está no computador, uma transmissão. As pessoas, elas precisam primeiramente estar capacitadas, entendendo onde é que ela se encaixa dentro dessa figura de liderança, dentro do planejamento que a gente precisa desempenhar, e onde que ela está, qual é o papel que ela vai exercer, qual que é a sustentação que ela dá para a igreja. Essa é a coisa que vai ter que passar dentro do caminho, do planejamento de todas as igrejas. São essas coisas que vão compor essa realidade aí, que é uma realidade mista, realidade presencial e realidade virtual. Pode avançar o próximo, Gessé. Vamos estabelecer aqui pelo menos 6 passos de mudança que nós precisamos ter. Quais seriam eles? Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os níveis de liderança. Quem é o responsável maior sobre todas as coisas? É o pastor Hélito. Ele é o responsável dentro da realidade do distrito. Ele é o presidente do distrito. Mas ele tem aqueles que são responsáveis também em níveis altos de representatividade. São as pessoas que vão, a partir de agora, desempenhar atividades estratégicas. Agora, veja uma coisa. Essa nova realidade, ela está chamando, ela está clamando por pessoas que até então não tinham tanto espaço e tanta voz, que são jovens, que têm mais habilidade, que têm mais conhecimento do mundo virtual, sabem manusear melhor o computador, as câmeras, sabem usar os softwares para integrar plataformas diferentes de transmissão. Então, essas pessoas também vão ter que entrar dentro dessa nova realidade da igreja, porque quando a igreja voltar a funcionar, ela não vai funcionar como ela funcionava anteriormente. Vai ter um período de restrição de uso, e isso vai ser transitório, e até que a igreja volte, se é que ela vai ter muito rapidamente a sua normalidade, ela não será mais a mesma. Então, nós precisamos agora inserir novas pessoas para participar dentro dessa divisão de prioridades, de tarefas e de influência também. Segunda coisa que vocês precisam fazer, é necessário vocês terem uma estratégia. Essa estratégia não pode estar na cabeça das pessoas, ela tem que estar no papel. O que é que nós vamos fazer? Quem vai fazer? Onde vai fazer? Como vai fazer? Quando fazer? Isso tem que estar no papel. Vocês têm que colocar isso no papel. Fazer aqui um organograma
O que é um organograma? É um planejamento integrado, dando todas as atribuições de liderança, de influência, de tarefas, dando também a oportunidade para as pessoas expressarem aquilo que elas pensam, as opiniões, enfim. Essa é uma segunda coisa importante a ser feita. A terceira coisa que tem que ser feita é você, quando tiver a ideia, a responsabilidade atribuída e o planejamento já estruturado, tudo certinho, a estratégia toda colocada ali, aí é o momento de se pensar dentro da estrutura. Quantas pessoas eu vou precisar para fazer isso aqui que nós precisamos fazer? Qual vai ser o investimento que nós vamos ter que colocar para que isso se torne uma realidade? Veja, você não tem como sair por aí se você tivesse muito dinheiro. Agora nós vamos colocar câmera Full HD, 4K, vamos colocar uma mesa de som digital, vamos colocar aqui uma internet de nível útil, vamos investir no estúdio e tal, sendo que ninguém sabe o que é para ser feito, não sabe quem vai estar trabalhando ali por detrás, quais são as responsabilidades, ser um investimento jogado no lixo. Então, a primeira coisa é trabalhar com os 2 pontos que eu mencionei acima. Essa é a terceira coisa. O engajamento, ele tem que estar acima da estrutura, né? O envolvimento, a aproximação, né? A transferência de pensamento. Olha, nós queremos chegar lá. A visão tem que estar clara na cabeça das pessoas para depois, então, todo mundo ir para a parte do investimento. Avançando um pouco mais, ponto 4, um orçamento tem que ser feito para isso, porque tudo tem um limite, né? Seja o que a gente quer fazer, mas tudo tem um limite. Então, um orçamento limitado a público, limitado à equipe de operação, como eu acabei de dizer para vocês. Então, esse orçamento ele precisa estar incluído dentro da realidade do planejamento, da liderança, da estratégia e da estrutura. Muito bem. Quinta coisa importante. Cada líder ele deve escolher a sua equipe, mas essa equipe deve estar integrada aos objetivos e também às diretrizes que já foram estabelecidas pelo líder maior pastor e também pelo planejamento estratégico que já foi desenhado. Então, esse líder ele escolhe um grupo e esse grupo está sempre sendo acompanhado pela liderança. A gente, quando delega alguma coisa, você não pega uma batata quente e fala, não, agora você segura essa batata e eu não tenho mais nada a ver com isso. Não é assim que a gente trabalha. Delegar é o quê? Confiar é bom, conferir é melhor. Entendeu? Então, quando você delega alguma coisa para alguém, o fulano de tal vai ser responsável pela transmissão da classe bíblica ou coisa do tipo. Não espere 5 minutos antes de começar o evento, você ir até a pessoa e dizer, ei, tá tudo certo? Não faça isso. Eu tenho visto muitos pastores que estão transmitindo, tenho participado de algumas reuniões semanais. Alguns fazem de terça, outros fazem de quarta, outros fazem de quinta, passando todos os pontos relacionados à transmissão do culto, ou também organizando quais vão ser as transmissões que eles vão fazer, de domingo, de quarta, classe bíblica e tal. Então, isso tudo tem que ser feito dentro desse processo de acompanhamento da liderança executando sua atividade. Sexta coisa importante, deixe a equipe executar as estratégias. Cada estratégia precisa ser executada por uma equipe. Todos têm que participar. Não é você senta em cima ali do saco do dia dizendo agora também aqui é meu, ninguém pega. Então, essas são as mudanças que vão dar um pouquinho mais de dinamismo para aquilo que a gente precisa fazer. Eu tenho certeza que muitas coisas elas poderão vir. Pastor Hélito, eu tenho agora uma outra reunião, mas eu quero, numa próxima oportunidade com vocês, não só passar quais são 7 características que a gente precisa ter aí da igreja virtual, mas eu quero passar para vocês como é que a gente faz essa delegação de responsabilidade, como é que a gente atribui, como é que a gente acompanha, como é que um planejamento deve estar integrado com uma visão geral, um objetivo geral, como é que entra a questão da estrutura do investimento. Eu quero passar para vocês exatamente essa aplicação dessa ideia, tá bom, pastor Hélio? Pastor, semana que vem você está convidado de novo a estar conosco. Estamos fechando um mês, né, pastor? É isso aí. Foi a terceira reunião essa semana, né? Essa é a terceira reunião. Terceira reunião. Semana que vem, pastor, para o senhor poder terminar essa sequência de aulas que você mandou já para a gente, já está no PowerPoint. Legal. Pode ser também? Legal. Da minha parte, não, ok, pastor. Só avisar o povo, se for possível, eu estou aí com vocês. Não, tudo certo. Sábado, domingo que vem às 4 horas. Legal. Combinado. Combinou? Ok. Fechou. A gente dá fechamento dessa tua pauta para nossos queridos irmãos. Ok? Obrigado. Um abraço a todos. A reunião continua aí. Eu estou de saída. Vamos entrar agora numa live com as esposas dos anciãos.
Mas fica um grande abraço aí para todos vocês.